Bem, pessoal, bom dia a todos. Eu quero dar as boas-vindas a vocês, explicar um pouquinho como é que vai ser essa nossa rotina de aula, tá bom? Repito, hoje, né, agora são quase 10h30 do dia 26, o Unifo Online está muito complicado, não estou conseguindo me comunicar por torpedo lá, então alguns não vão receber esse link. De toda forma, eu estou gravando essa aula vai ser gravada e eu vou subir durante o dia de hoje para o meu canal do YouTube. Eu tive relatos agora da turma de Penal 3 que alguns não conseguiram entrar na sala. Essa versão que eu estou usando aqui do Hangouts tem uma limitação de pessoas. Eu vou corrigir isso para a semana que vem, tá certo? Então, no nosso encontro da semana que vem, isso já não vai existir. Então, é importante que a gente tenha essa perseverança de que toda quinta-feira às 10h15 nós vamos nos encontrar. Estamos começando um pouquinho mais tarde hoje, repito, porque eu tive muita dificuldade de disponibilizar para vocês o link lá no Unifo Online, mas isso não vai acontecer na semana que vem. E aí, durante a semana, eu informo para vocês que tipo de programa a gente vai usar, tá? Mas, de qualquer maneira, não vai ter prejuízo para ninguém, porque eu estou gravando essa aula e essa aula vai ser disponível, vai estar disponibilizada lá no Unifo Online, e através de um link. Eu vou jogar essa aula no YouTube e coloco o link para vocês no Unifo Online. Vejam só, alguns esclarecimentos, algumas conversas, algumas coisas que eu quero definir com vocês. É importante que a gente entenda o seguinte: o semestre segue normalmente, nós vamos seguir com o mesmo conjunto de temas. E como é que eu vou trabalhar com vocês esse semestre? Eu vou estar sempre alimentando o meu canal do YouTube com videoaulas, tá? Vocês já têm lá 6 videoaulas para vocês terem acesso sobre o procedimento do júri, procedimento de juizado especial e outros procedimentos especiais. Nós vamos ter esse encontro semanal, então toda quinta-feira, 10h15, a gente vai ter um encontro de 1 hora aqui para a gente tratar do tema da semana. E eu vou alimentar ainda o Unifo Online a partir da semana que vem com alguns exercícios para que vocês possam aplicar tudo isso que a gente está vendo. Então vocês vão ter alguns exercícios a partir da semana que vem para a gente poder aplicar. Fora isso, o mais importante, eu já falei isso para vocês várias vezes, é que a gente se comunique. Então no Unifo Online a gente pode enviar um torpedo, a gente tem aquele canal de discussão, então eu estou colocando sempre lá links das minhas aulas, material de estudo, a gente vai sempre ter essa possibilidade. Além deste encontro presencial, desse encontro ao vivo, mesmo por meio virtual, toda quinta-feira. Repito, hoje eu não estava sabendo dessa limitação de pessoas, é a primeira vez que eu estou usando essa plataforma, mas isso vai ser corrigido para a semana que vem, tá certo? No encontro da gente da semana que vem, ou nessa plataforma ou em outra, a gente vai corrigir e eu vou ter a possibilidade de ter mais de vocês aqui. Na aula de hoje eu quero falar com vocês sobre o procedimento do júri, tá bom? Aqui do lado vocês têm esse chatzinho, né? O Ícaro já falou, Davi, todos os outros aí estão me ouvindo, né? Rebeca, Paulo, vocês estão me ouvindo. Então, assim, coloca aqui qualquer dúvida. E são 10h30, nós vamos com a nossa aula até mais ou menos aí 11h15, 11h20. Quando faltar pertinho do final da aula, aí eu vou abrir para as dúvidas de vocês, tá bom? Faltando 10 minutos aí para o final da aula, eu vou abrir para as dúvidas de vocês. Eu peço que vocês silenciem os microfones, porque às vezes o ruído externo de um de outro acaba atrapalhando um pouquinho a nossa dinâmica aqui. Quando faltar 10 minutos para o fim da aula, aí eu aviso a vocês para que vocês possam me fazer as dúvidas. Qualquer coisa, vai anotando aqui no chat as dúvidas, que no finalzinho eu vou respondendo, tudo bem? Repito, é um processo que a gente está começando hoje, todas as semanas nós nos encontraremos aqui. Eu realmente não sabia, erro e responsabilidade minha, da limitação do número de pessoas, mas isso vai ser corrigido para a semana que vem. De toda forma, a gente tem essa aula toda gravada, eu estou gravando essa aula para depois disponibilizar para aqueles colegas que por algum motivo não puderam assistir em relação a isso. Tá? Queridos, nós vamos ver hoje o procedimento do júri. O procedimento do júri, ele é um procedimento especial, importantíssimo, tá certo? E que ele tem algumas características muito caras, muito essenciais.
O que a gente tem aí no procedimento do júri? Ele é um procedimento aplicado somente para crimes dolosos contra a vida, ele é próprio de crimes dolosos contra a vida, exclusivamente para esses crimes. Então vamos lembrar, quando a gente fala de júri, a gente está falando de crimes onde há o dolo, existe o dolo, né? Eu tenho o dolo em relação a isso, então a gente vai ter essa figura da eliminação da vida como objetivo, mas aqui a gente precisa lembrar duas coisas. Nem todo crime que vai a júri tem morte, nem todo crime que tem morte vai a júri. Vamos lembrar sempre disso. Ou seja, a competência dos crimes dolosos contra a vida é para crimes, a competência do júri é para crimes dolosos contra a vida. Nem todos eles eu vou encontrar o resultado morte, porque vai a júri crimes dolosos contra a vida consumados e tentados. Consumados e tentados. Então, ambos vão para o júri. Então, eu posso ter, por exemplo, uma tentativa branca, tentei matar alguém, não consegui, acertei a parede, mesmo assim a gente vai ter efetivamente aí a figura da competência do júri. E nem todo crime que tem morte vai a júri. Nós temos, por exemplo, crimes como roubo qualificado pelo resultado morte, que a gente chama de latrocínio, extorsão mediante sequestro qualificada pelo resultado morte, lesão corporal seguida de morte. Então, todos esses crimes são crimes que há o evento morte, mas ele não vai necessariamente a júri. Tá? É um procedimento bastante complexo, porque é um procedimento dividido aí em duas fases. Tá? A gente vai já falar dessas fases. E é um procedimento que tem uma grande característica, que é a soberania dos vereditos. Então, isso aqui é uma característica muito importante do júri, já que ele vai passar por um julgamento popular. Então, a gente vai ter no júri um julgamento popular. No júri, a gente vai ter o julgamento feito, ou seja, a decisão. Quem condena ou absolve é o corpo de jurados, o conselho de sentença. Ele que vai condenar ou vai absolver. Então, é esse conselho de sentença, é esse corpo de jurados que vai efetivamente trabalhar com esse tipo de crime. Então, a soberania significa que, como é o povo que é chamado para decidir, esse povo, na pessoa dos 7 jurados, pode decidir do jeito que ele quiser. Soberano é aquele que decide do jeito que ele quiser, sem nenhum tipo de limitador, sem nenhum tipo de limite, sem nenhum tipo de consequência ou limitada para esse tipo de ato dele. Ou seja, quando eu sou soberano, eu, povo, decido do jeito que eu quiser, sem ter um limite, sem encontrar qualquer tipo de anteparo. Veja, por exemplo, o povo brasileiro elaborou, através da Assembleia Constituinte, a Constituição de 88. Mas o povo é soberano e a qualquer tempo ele pode rasgar essa Constituição e elaborar uma outra. Porque o soberano não está preso a nenhum tipo de vontade, nem mesmo a dele. Então, o que foi que aconteceu no júri? O povo chega para o Estado e diz: olha, Estado, eu quero efetivamente produzir eu mesmo a jurisdição. Eu vou lhe entregar, Estado, toda a responsabilidade da jurisdição. Mas essas matérias, esse acervo de matérias, que no caso brasileiro são os crimes dolosos contra a vida, se limitam exclusivamente ao julgamento popular feito pelos jurados. Em português, o povo entregou para o Estado todo e qualquer julgamento, menos essas matérias. Essas matérias, esse povo soberano reservou para ele. E ora, se o povo é soberano, ao decidir, ele decide com essa soberania. Na prática, o que é que significa isso? Significa que no júri nós vamos aplicar aquele princípio que é o princípio da íntima convicção. É o princípio da íntima convicção. O que é que isso significa? Eu decido com base no meu conhecimento próprio, mas no meu sentimento próprio de justiça. O jurado não precisa conhecer o Código Penal, o jurado não precisa decidir com base nas provas necessariamente. Ele decide com base no seu sentimento íntimo de justiça. Claro, e a gente vai estudar isso mais à frente, o processo penal cria um mecanismo para evitar extremos e evitar decisões
absolutamente desarrazoadas. O que é que acontece? O jurado decide, ele é soberano, ele decide do jeito que ele quiser. Nós vamos estudar no futuro que é possível um recurso para essa decisão dos jurados, é possível que eu tenha um recurso. Mas esse recurso, no momento em que ele é processado no tribunal e o tribunal dá provimento a esse recurso, ele só faz anular esse julgamento e devolver o réu para novo julgamento. Ele só faz devolver o réu para novo júri. Então a gente vai ter efetivamente um novo júri estruturado. Eu vou ter um novo júri realizado dentro desse contexto. Então, o que a gente vai perceber é que eu tenho com a soberania a liberdade para decidir nesse julgamento da forma que eu quiser. Mesmo que haja um recurso anulando esse julgamento, eu vou gerar apenas um novo recurso. Explicando de outra forma, imagina que o réu foi condenado no júri. Quem condenou? O jurado. O jurado o quê? Soberano. O jurado soberano. E este jurado não pode ter a sua decisão alterada pelo tribunal. O máximo que o tribunal faz é anular essa decisão e te mandar para novo júri, onde novos jurados vão julgar aquele processo de novo. E esses novos jurados podem decidir da mesma forma dos anteriores. Português, fui condenado. Recorri ao tribunal. O tribunal anulou esse meu julgamento. O tribunal anula esse julgamento. Me devolve ao novo júri. Me manda para o novo júri. Beleza. Tenho ali um novo júri. Esse novo júri vai julgar esse processo de novo. São outros jurados. Né? Quem julga aqui são outros jurados. Não são os mesmos. Mas eles podem julgar do jeito que eles quiserem. Eles são soberanos. Eles podem, por exemplo, condenar efetivamente de novo aquele réu. Então, a soberania deriva da soberania popular. Então, como é o povo que decide, julga esse tipo de processo, ele o faz de forma soberana. O procedimento do júri tem uma característica muito interessante. Ele é o mais extenso dos procedimentos, tá certo? E é dividido em duas fases. Ele vai ser dividido em duas fases. A primeira fase começa na denúncia ou na queixa e vai até o momento em que o juiz é chamado a tomar uma decisão. E a ênfase dessa primeira fase é, o que eu tenho aqui nessa primeira fase é a busca da prova. O objetivo da primeira fase é produzir prova. No final dessa primeira fase, o juiz tem 4 possibilidades de decisão que a gente vai ver daqui a pouco. Pronúncia, impronúncia, desclassificação e absolvição sumária. Pronúncia, desclassificação, absolvição sumária e impronúncia. Então a primeira fase começou na denúncia e na queixa, se desenvolveu, terminou a primeira fase, o juiz tem que tomar uma dessas 4 decisões. Pronuncia, impronuncia, desclassifica ou absolve sumariamente. Se ele decidir pela primeira dessas decisões, que é a pronúncia, nós aí iniciamos a segunda fase do júri, que vai terminar na sessão de julgamento, que é o próprio júri. Aquilo que a gente assiste no fórum, que a gente faz de forma simulada na universidade, dizendo, vou assistir um júri, fiz um júri de forma simulada, quero ver o júri na televisão, tal. Aquilo ali é o último ato de todo esse procedimento, que é a sessão de julgamento. Então são 2 fases. A primeira fase vai da denúncia até uma dessas 4 decisões. A segunda fase começa na pronúncia, vai até a sessão de julgamento. É assim que se estrutura o júri. Nós vamos ver agora a primeira fase. Vou passar por vocês agora ato por ato da primeira fase. Quando termina a primeira fase, o juiz, repito, tem aqueles 4 decisões, aqueles 4 caminhos a seguir. Se ele segue pela pronúncia, ele inicia a segunda fase. Então acompanha comigo aqui a estrutura do júri. Então eu tenho a denúncia. Então tudo começa com a denúncia ou com a queixa. Lembra que pode haver uma queixa, no caso da queixa subsidiária, aquela queixa que vai ser realizada quando a ação penal for uma ação penal de iniciativa pública, porém o Ministério Público não agiu, não realizou o que deveria no prazo. Então a vítima
ou sucessores da vítima podem efetivamente ter esse tipo de iniciativa. Tá? Então, oferece-se a denúncia ou a queixa. Depois disso, há o recebimento da denúncia ou da queixa. Lembra que o recebimento é um momento importantíssimo do processo, porque é o momento em que eu vou iniciar o processo, eu inicio o processo, e é o momento em que há a interrupção da prescrição. Então, esse recebimento, né, é o momento em que eu tenho o início formal do processo, aquele denunciado passa a ser réu. Tenho, como consequência do recebimento, a citação. Isso aqui, pessoal, é igualzinho, queridos, àquilo que nós já vimos, chegamos a ver nas nossas aulas presenciais, no procedimento ordinário. A mesma coisa, ou seja, denúncia, eu vou descrever o fato, eu vou indicar aí qual é o rol de testemunhas, vou dizer qual é o tipo penal, há o recebimento iniciando formalmente o processo, depois faço a citação, comunicando que o processo existe, convocando para que aquele réu venha se defender, e ele se defende através dessa resposta escrita. O prazo da resposta escrita é, inclusive, o mesmo prazo de 10 dias, o mesmo prazo que a gente encontra lá no procedimento ordinário. E aí eu tenho, depois dessa resposta escrita, a primeira diferença em relação ao procedimento ordinário. No procedimento ordinário, depois da resposta escrita, nós temos aquela fase do artigo 397, aquela fase lá da absolvição sumária. Então a gente vai ter aí o artigo 397 no procedimento ordinário. Aqui no procedimento do júri, depois que a defesa apresenta essa defesa escrita, a acusação fala em 5 dias apresentando uma manifestação. Isso aqui corresponde, isso aqui é parecido com aquela figura da réplica no processo civil. Então veja, a acusação falou na denúncia, depois houve a manifestação da defesa na defesa escrita, depois a manifestação da acusação numa espécie de réplica, tá certo? E aí nós passamos direto para a audiência de instrução e julgamento. Então veja, no procedimento ordinário, entre a defesa escrita e a audiência, nesse espaço aqui, há aquela possibilidade do juiz absolver sumariamente. No júri, isso não vai acontecer aí. Isso vai acontecer depois da audiência de instrução e julgamento. Então, a audiência de instrução e julgamento no procedimento do júri, ela é inevitável. Ela não tem como ser evitada. Então, no caso do procedimento do júri, a gente vai ter que passar pela audiência de instrução. Tá? Diferentemente do ordinário, em que antes de resolver se eu vou para a audiência de instrução, eu decido pela absolvição sumária, aqui não. Aqui a audiência ela é inevitável. E o que é que acontece? Depois da audiência, depois nós temos essa audiência, aí nós vamos, não havendo decisão em audiência, eu vou ter a possibilidade de memoriais escritos 5 dias para cada parte e a defesa 5 dias depois, a acusação 5 dias da defesa, depois a decisão do juiz. Essa estrutura aqui é a mesma estrutura do procedimento ordinário. Então eu quero que vocês entendam o seguinte, o procedimento ordinário, aquela estrutura que nós já conhecemos do procedimento ordinário, guarda uma grande correspondência à primeira fase do júri. Veja que a diferença básica é esse momento aqui. Ó. O resto, tudo é igualzinho à primeira fase do júri em relação ao procedimento ordinário. A diferença é que no procedimento ordinário, aqui eu tenho, na verdade, o momento de apresentação do juiz da absolvição sumária ou não. Aqui a gente tem a manifestação da acusação. Então veja, é como se eu dissesse a vocês, pega o procedimento ordinário que ele encaixa na primeira fase do júri, com essa pequena alteração. Lá, antes da audiência de instrução, o juiz já vai decidir se absolve sumariamente. Aqui não. Aqui eu tenho que ir para a audiência de instrução para depois decidir se nós vamos absolver ou não. Então veja, primeira fase do júri, volta para cá para o nosso esquema. Esses slides, de qualquer maneira, já estão no Ninfo Online, tá certo? Então você já vai encontrar lá no Ninfo Online esses slides para estudo posterior. Então veja, tenho aqui denúncia, recebimento, citação. Resposta da defesa, manifestação da acusação, vou para a audiência. Prova, portanto, está produzida. Terminada essa fase,
O juiz termina a primeira fase. Portanto, a primeira fase vai acabar em uma dessas 4 decisões aqui. Ó. Pronúncia, impronúncia, absolvição sumária e desclassificação. Então, nós vamos ter uma dessas 4 decisões como o caminho em relação a isso. Eu tenho essas 4 decisões como as possibilidades em relação a essa determinada situação. Pronúncia, impronúncia, desclassificação e absolvição sumária. Vamos entender aqui cada uma dessas decisões. Até aqui tá legal? Tá tranquilo? Então, terminamos a primeira fase. Produzimos a prova, houve audiência de instrução. A regra qual é? Na audiência de instrução, eu vou produzir a prova oral, ouço as testemunhas, faço o interrogatório, as partes falam, a acusação e defesa fala durante a audiência e o juiz toma a decisão. Que decisão? Uma dessas 4 que nós acabamos de ver. Tá? Então veja que a estrutura é a mesma do ordinário. A diferença é só substituir aquele momento da absolvição sumária por uma manifestação da acusação. E claro, no ordinário, a audiência de instrução e julgamento acaba o processo, o juiz condena ou absolve ali. Aqui não. Quando termina a audiência de instrução e julgamento, o juiz vai tomar uma dessas 4 decisões. Vamos entender aqui cada uma delas. Tá? Vamos entender cada uma dessas decisões. A decisão de pronúncia é a principal decisão. É uma decisão que vai iniciar a segunda fase do júri. Então, na pronúncia, a gente inicia a segunda fase do júri. O que é que o juiz diz na pronúncia? Ele vai dizer o seguinte, olha, analisando a prova que eu produzi na primeira fase, eu visualizo que há comprovação de materialidade e há indícios de autoria. Em português, houve uma morte e eu tenho indícios de que a morte foi produzida pelo réu. Então, veja que na pronúncia, o juiz vai analisar se ele tem aqueles mesmos requisitos que ele tem lá no recebimento da denúncia. Comprovação de materialidade, indícios de autoria. São os mesmos 2 requisitos. Ele vai ter que comprovar o fato, houve a morte, e indícios de autoria. Se ele tem esses 2 elementos, ele vai pronunciar o réu e se inicia com isso a segunda fase do júri. Portanto, a primeira fase começou na denúncia, passou por todas aquelas etapas que nós vimos, o juiz pronunciou e aí ele iniciou a segunda fase do júri, que vai terminar, como a gente vai ver depois, lá na sessão de julgamento pelos jurados. Essa decisão de pronúncia, ela é um mero juízo de admissibilidade. O que o juiz está vendo aqui apenas é dizer o seguinte, tenho como mandar esse cara para o júri? Tenho como seguir com esse cara para o júri? É só isso que efetivamente ele vai ter que ver aqui. Ele só precisa ver isso. Eu tenho ou não tenho condições de mandar esse cara para o júri. É por isso que eu tenho a natureza, que é uma decisão interlocutória mista. A decisão de pronúncia é uma decisão interlocutória mista. Ela não encerra o processo. Ela encerra uma etapa, uma fase e inicia a outra fase. Portanto, ela é uma decisão que não exaure o mérito, não envolve mérito. Eu não vou falar nunca que a decisão de pronúncia transitou em julgado. O que houve na decisão de pronúncia foi uma preclusão. Ninguém usou o recurso, ou usaram todos os recursos, e acabou. Mas a gente não vai ter análise do mérito na pronúncia. Veja, aqui a dúvida não favorece ao réu, a dúvida favorece à sociedade. O que o juiz está dizendo é o seguinte, eu tenho elementos para seguir com isso. Eu tenho elementos para seguir com esse processo. Só isso, basta isso para que ele siga com o processo. Daí a gente vai falar de decisão de natureza interlocutória mista. A decisão de impronúncia. A decisão de impronúncia é uma decisão bem interessante. Tá? O que é que nós temos na decisão de impronúncia? Prevista aí no artigo 414. Ela vai efetivamente dizer o seguinte, a decisão de impronúncia, ela vai gerar, né, dentro dessa ideia, o encerramento do processo. Então, na decisão de impronúncia, nós encerramos o processo. Por quê? O juiz percebe que ele não tem a comprovação de materialidade ou indício de autoria que autorizaria ele ir para frente. Ou seja, ele perdeu comprovação de materialidade ou indício de autoria que autorizaria ele ir para o júri.
Como assim perdeu? Ora, ele tinha que ter tido isso para fazer o recebimento da denúncia da queixa. Sem isso, ele não teria conseguido receber a denúncia da queixa. Mas imagina o seguinte, aquelas testemunhas que foram ouvidas lá atrás, lá no inquérito policial, e disseram, olha, eu vi o fulano atirando, eu vi que aquele fulano atirou, eu vi que ele atirou da pessoa. Quando foram ouvidas na primeira fase do júri, portanto, durante o processo, disseram, não, mas não tenho como confirmar, não me lembro, não era ele, não confirmo isso, me esqueci. Ou seja, aqueles dois elementos que ele tinha no início do processo, comprovação de materialidade e indício de autoria, ele perde nesse final da primeira fase. Então, olha a situação do juiz. Ele não tem os elementos mínimos que ele precisaria, ter para marcar a sessão no júri, e ele não pode absolver, porque ele não tem certeza de nada. Então, qual é a solução? A impronúncia. Essa impronúncia, ela é uma sentença. Ela acaba o processo, ela põe fim ao processo, ela põe termo ao processo. Mas essa sentença tem uma característica única no processo penal. A sentença de impronúncia, ela faz coisa julgada só formal, ela não faz coisa julgada material. O que isso significa? Houve a sentença. Alguém recorreu, mas ela foi confirmada. Portanto, transitou em julgado a sentença de impronúncia. Este trânsito em julgado ocorre só no plano formal. Amanhã, havendo novas provas, eu posso ter um novo procedimento. Mas aí vai ser novo processo completo, ou seja, nova denúncia, nova queixa, novo recebimento, tudo de novo. Então, a decisão de impronúncia, ela é uma sentença, ela é terminativa, ela põe fim ao processo, mas a coisa julgada ocorre aqui só no plano formal, ela não ocorre no plano material. Tá? Primeira coisa é isso. Então, pronúncia. Há comprovação de materialidade e indício de autoria, decisão interlocutória, seguimos a segunda fase do júri. Impronúncia. Não há comprovação de materialidade, não há indício de autoria, ou não há nenhum dos dois elementos, acaba o processo, sentença. Mas a coisa julgada só se dá no ponto de vista formal, ou seja, do ponto de vista formal, perdão. Eu encerro o processo, fez coisa julgada, mas surgindo novos fatos amanhã, eu posso ter efetivamente uma nova ação penal. A terceira decisão que nós vamos ter no final da primeira fase é a decisão de absolvição sumária, prevista lá no 415. Então veja, pronúncia no 413, impronúncia no 415, absolvição sumária no 415. Perdão, pronúncia no 413, impronúncia no 414 e absolvição sumária no 415. Na absolvição sumária, o juiz diz o seguinte, olha, eu não tenho por que continuar com esse processo. Eu não tenho por que mandar esse réu para júri, porque eu já tenho a certeza de que eu posso absolvê-lo. E eu vou absolvê-lo por um desses 5 elementos que vocês encontrarão aí no 415. O juiz tem certeza que o fato não existiu. O juiz tem certeza que aquele réu não é autor do fato. O juiz tem certeza de que não houve uma infração penal. Aqui entra, por exemplo, a figura da ausência de dolo e culpa. Vamos imaginar que o cara matou, mas não tem culpa nem dolo. Ele entra no inciso terceiro. Então, o inciso primeiro, o juiz entendeu no 415 que não houve o fato, não houve a autoria, não houve a infração penal, não houve, houve excludente de ilicitude ou excludente de culpabilidade. Então, o juiz absolve sumariamente no final da primeira fase se convencer de um desses 5 elementos. Não houve o fato, não houve autoria, não houve infração penal, ou ocorreu um excludente de ilicitude, como a legítima defesa, estado de necessidade, ou um excludente de culpabilidade, como a inimputabilidade, qualquer coisa.
Então, nesses 5 casos, repito, vocês os encontram no artigo 415 do Código de Processo Penal, o juiz absolve, aqui ele está usurpando uma competência que seria do júri. Ele está dizendo, eu não preciso mandar esse cara para o júri, eu mesmo vou absolver. Eu não preciso, para que eu vou submetê-lo ao júri se eu já tenho essas certezas? Tá? Sentença absolutória, faz coisa julgada formal e material no momento que transitar em julgado. Essa absolvição vale como qualquer outra absolvição. Então, na prática, ser absolvido pelo juiz ou ser absolvido pelos jurados lá na frente vale a mesma coisa. Claro que o juiz tem que ter certeza, insisto, o juiz tem que ter a certeza de que ele tem esses elementos para absolver. Na dúvida, ele não pode absolver. Então, pronúncia, decisão interlocutória, segue o jogo. Em pronúncia, acaba o processo, porque o juiz não tem comprovação de materialidade, não tem indício de autoria. Mas, amanhã pode haver um novo processo. Absolvição sumária, acaba o processo, mas aí com o enfrentamento do mérito. Julgou-se o mérito. Absolveu-se sumariamente com o julgamento do mérito. A quarta possibilidade de decisão é essa que nós encontramos no artigo 419, que é a decisão de desclassificação. Então, a decisão de desclassificação ela vai ser encontrada aí no artigo 419. Então, nós temos aí no 419 a possibilidade de termos essa decisão de desclassificação. O que é a decisão de desclassificação? Nela, o juiz tem uma certeza. O juiz tem uma certeza. Qual é? Não há um crime doloso contra a vida. Não existe um crime doloso contra a vida. Então, veja só. Nós estamos no final da primeira fase do júri. O juiz produziu e acompanhou toda a prova. O juiz olha para essa prova e diz, olha, eu não sei se houve crime, eu não sei se fulano é o autor, eu não sei que crime foi. Agora, eu sei que não foi doloso contra a vida. O juiz aqui pode estar sinalizando que no olhar dele foi um latrocínio, foi uma lesão corporal seguida de morte, estupro seguido de morte, extorsão mediante sequestro seguida de morte. Tudo isso, efetivamente, pode ter acontecido. O que é que o juiz vai fazer? Ele vai dizer, eu não sou mais competente. E ele vai mandar esse processo para o juízo competente, o juízo ordinário. Então, anota aí, a decisão de desclassificação, ela não é nada mais, nada menos do que uma decisão de incompetência material. O juiz, na desclassificação, ele simplesmente está dizendo, eu não sou competente para seguir com esse processo, porque a minha competência era de crimes dolosos contra a vida, e eu não estou mais diante de um crime doloso contra a vida. O que ele faz, então? Ele pega aquele processo e manda para o juízo ordinário, o juízo que ele entender competente. Chegando naquele juízo ordinário, o juiz vai abrir vistas para o Ministério Público, o Ministério Público vai trocar a acusação, então a acusação estava como homicídio qualificado. Ele vai aditar a denúncia para colocá-la como latrocínio, ou como lesão corporal seguida de morte, o que ele entender conveniente. E aí segue o jogo. Rafael, aquelas provas que foram produzidas no juízo do júri podem ser aproveitadas nesse novo juízo? Podem. O novo juiz vai entender e vai ter que decidir o que ele aproveita e o que ele não aproveita. O que ele pode e o que ele não pode efetivamente aproveitar disso aqui. Então ele vai, nesse momento, ter a possibilidade de decidir o que ele vai subir, o que ele não vai subir, o que ele vai aproveitar, o que ele vai retirar. Então ele olha as provas produzidas e diz, não, eu quero realizar um novo interrogatório. Eu acho que diante dessa nova tipificação dada, essa reclassificação dada, eu quero ouvir mais testemunhas. O novo juiz tem total liberdade para fazer isso. Tá? Então vamos recapitular. Pronúncia. Encerrei a primeira fase, comecei a segunda fase do júri. O que é que eu tenho na pronúncia? A comprovação de materialidade e indício de autoria. Em pronúncia, o juiz não tem a comprovação de materialidade ou não tem indício de autoria. Sentença, encerra o processo, mas a coisa julgada é só no plano formal. Terceiro, decisão de absolvição sumária. O juiz tem um daqueles 5 elementos como certos, ele não precisa mandar o cara para o júri. Negativa de fato, negativa de autoria, não houve infração penal,
excludente de ilicitude e excludente de culpabilidade. E nós temos aí a quarta e última decisão, que é a decisão de desclassificação. Tá? O que é a decisão de desclassificação? Eu tenho na desclassificação a ideia de que eu não sou competente para o júri. Vou mandar efetivamente para o juízo ordinário. Só um detalhe aqui em relação à desclassificação. Pode acontecer que a gente esteja falando, imagina, por exemplo, um juízo de uma vara única no interior do Ceará. Então, naquela comarca, eu só tenho um juiz. Só tenho ele. Então, esse juiz de vara única, ele, ao desclassificar, ele vai mandar aquele processo para ele mesmo. Claro, né? Mas ele precisa desclassificar. Por que ele precisa desclassificar? Porque ao desclassificar, ele está reconstruindo, reestruturando o processo. Vai alterar a tipificação, vai produzir novas provas e etc. Eu pergunto a vocês, até agora, essas 4 decisões estão claras? Deu para entender tudo? Tranquilo? Vamos trabalhar agora só com uma delas, que é a pronúncia. Por quê? Porque a pronúncia ela encerra a primeira fase e ela começa a segunda. A pronúncia tem a capacidade de iniciar a segunda fase. A segunda fase vai ser iniciada na pronúncia. Então, na pronúncia, quando o juiz pronuncia, o que ele está me dizendo? Olha, eu vou julgar esse réu lá nos jurados. Os jurados vão ter a possibilidade de julgar esse réu. Então, o réu vai ser julgado nesse momento. Então, tem na pronúncia esse momento em que o réu será julgado. É essa a ideia que a gente vai ter em relação a isso. Então, o julgamento ocorre perante os jurados a partir da pronúncia. A pronúncia é importante porque ela vai delimitar, pessoal, ela define qual é a acusação que o réu vai responder perante os jurados. Então, o juiz, quando pronuncia, ele não necessariamente tem que seguir a tipificação que ele tem na denúncia. Então, eu denunciei por homicídio triplamente qualificado. Beleza. Eu posso te pronunciar por homicídio simples. Eu posso retirar uma qualificadora. E é essa tipificação da pronúncia que vale para o júri. É essa tipificação da pronúncia que vai valer para o júri. Depois que eu te pronunciei, o que eu tenho a seguir? Ao te pronunciar, haverá uma manifestação das partes. As partes serão ouvidas. Com que objetivo? As partes terão efetivamente a possibilidade de indicar a produção de novas provas. Principalmente 5 testemunhas que serão ouvidas lá na sessão de julgamento pelos jurados. Então, houve a pronúncia? Houve. O que é que o juiz diz? Acusação e defesa? Vocês querem ouvir alguém quando a gente for julgar esse réu no júri? Vocês querem ouvir alguém lá? E aí, nesse momento, cada um vai ter 5 dias, é o momento para que eles possam apresentar isso. Vão ter 5 dias para apresentar se eles querem ou não querem apresentar esse rol de testemunhas. Finalizado isso, ou seja, finalizado esse momento, os autos voltam ao juiz para que o juiz possa decidir se vai fazer a sessão de julgamento ou não. Por quê? O juiz só pode agendar, marcar, realizar a sessão de julgamento pelos jurados quando a pronúncia precluir. Em português, o que isso significa? Quando eu tiver utilizado todos os recursos em relação à pronúncia. Então, no momento em que aquela pronúncia se estabilizou, precluiu, ela é definitiva, agora eu posso marcar a sessão de julgamento. Então, veja, o juiz pronunciou, intimou as partes. Há um recurso contra essa pronúncia, que é um recurso que a gente vai estudar no futuro, chamado recurso em sentido estrito. Mesmo com o recurso, o juiz pergunta se as partes querem produzir mais alguma prova e se vão querer ouvir testemunhas lá no júri. E aí os autos voltam para o juiz. Basicamente, o que é que o juiz vai fazer agora? Ele vai perguntar se há algum recurso ou não. Se não há recurso, ou seja, se aquela pronúncia já está definitiva, se ela já precluiu, ele vai partir para o último ato do procedimento do júri, que é a sessão de julgamento. Ele vai partir para o último ato, que é a sessão de julgamento. O ato é aquela sessão completa que a gente tem no júri. Então, aquilo que a gente assiste, eu assisti um júri, participei de um júri simulado, etc.
o que a gente tem é exatamente essa última etapa do júri. O que é que há nessa sessão de julgamento? Veja, chegando lá, o juiz vai fazer a chamada dos jurados. Rafael, que jurados são esses? Aqui um parêntese. Vamos abrir um parênteses aqui. De um ano para outro, todas aquelas varas que têm processos de júri fazem a escolha dos jurados que no ano seguinte estarão à disposição dela. Quem é que pode ser jurado? Qualquer pessoa com mais de 18 anos e sem antecedentes criminais. Então, qualquer pessoa com mais de 18 anos e sem antecedentes criminais pode ser jurado. Tá? Muito bem. Diante disso, o que é que nós vamos ver? Dessa lista geral, cada uma dessas varas vai sortear 25 jurados titulares e 25 jurados reservas. Esses 25 titulares e esses 25 reservas estarão à disposição daquele juízo no ano seguinte. Então veja, quando eu faço o sorteio desses jurados, eu não sei que processos irão a julgamento no ano seguinte. Às vezes, aquele fato que vai ser julgado no ano seguinte nem aconteceu. Pode ser que a morte ainda venha a acontecer, mas eu já fico ali com aquele rol de 25 jurados titulares, 25 jurados reservas, pronto para que eu possa, no ano seguinte, usar. Então, eu faço essa lista geral, qualquer pessoa que tenha interesse pode dela participar. Há o sorteio, esse sorteio, repito, é para sortear 25 titulares e 25 reservas, e eu vou ter essa galera disponível para mim no ano seguinte. Chegando no ano seguinte, cada sessão de julgamento de cada processo, eu vou convocar os 25. Então, os titulares têm que estar presentes em cada sessão de julgamento. Tá? Fechando aqui parênteses. Então, vamos voltar para onde nós estávamos. Houve a pronúncia. Depois da pronúncia, uma manifestação das partes para que indicassem testemunhas que querem ouvir. Os autos vão ao juiz concluso. Se o juiz percebe que houve a preclusão da pronúncia, ele parte para a realização da sessão de julgamento. Então, ele vai agendar a sessão de julgamento para o dia tal, hora tal. Dia tal, hora tal, eu tenho a sessão de julgamento. Nesta sessão de julgamento, aqueles 25 jurados que eu sorteei no ano anterior estarão presentes. Com um detalhe, eu vou fazer a chamada desses 25 jurados e eu tenho que ter pelo menos 15 para que eu inicie efetivamente o júri. Então, o quórum mínimo é ter pelo menos 15 jurados. Fiz a escolha dos 15 jurados. Fiz a chamada dos 25 jurados. Fiz. Tenho 15, eu tenho 18, tenho 23. Então, eu vou iniciar a sessão de julgamento. Então, tenho que ter pelo menos 15. Coloco o nome daqueles presentes, 18, 23 ou dos 25 que sejam, dentro de uma urna. E eu vou sortear o nome de cada um deles. Vou sortear o nome de cada um desses jurados. Esses jurados, eles têm a possibilidade de serem recusados pela acusação e pela defesa. A acusação e a defesa podem recusar esses jurados. Como é que funciona? A acusação e a defesa pode recusar até 3 jurados, sem explicar por que está recusando, sem explicar por que está fazendo isso. Então eu sorteei o primeiro jurado. João. A acusação diz, excelência, eu não quero o João. Sem explicar. Ela tem 3 recusas sem explicação. Então o João já está fora, já não vai para o júri. Rafael, quando é que eu uso isso? Às vezes é de interesse da acusação e da defesa ter um jurado mais jovem, mais velho. Ou imagina, por exemplo, crime de feminicídio. Não é interessante para a defesa ter muitas mulheres no júri. Então, com base nesses raciocínios é que ele pode excluir. Então, a acusação e a defesa, cada um exclui 3. Mas cada um pode excluir tantos jurados quantos consiga provar naquele momento causas de impedimento e de suspeição. Então, eu aplico ao jurado aquelas mesmas regras de impedimento e de suspeição que nós aplicamos ao juiz lá nos artigos 252 e 254.
Então eu terei as mesmas regrinhas lá do artigo 252 e 254. Mas eu vou precisar provar isso na hora da sessão de julgamento. Então eu chamei lá, João, a acusação recusou, o João está fora. Maria, a acusação recusa? Não, excelência, eu aceito a Maria. Defesa, a defesa diz, eu recebo a Maria. Então a Maria é a primeira jurada, ela já está ali, será uma das 7. Depois, chamo outro, José, a acusação, excelência, eu quero recusar o José, mas é porque o José, ele era amigo da vítima, ou ele é amigo do réu. E está aqui as provas, eu provo na hora da sessão de julgamento. Se o juiz acatar essa recusa, o José está fora. Então veja, a cada nome sorteado, a acusação e a defesa têm direito de recusar, até 3, sem explicar o porquê, e outras recusas, desde que explique o porquê. Fato é de que vou sorteando até que eu tenho os 7. Na hora que eu tenho os 7, eu vou tomar o compromisso desses 7 jurados. Então o código diz assim, concito-vos a decidir com imparcialidade o presente julgamento, a presente causa. E aí cada um deles é convocado, cada um deles é chamado para dizer assim o prometo. Então eu tenho esses 7 jurados, veja, eu tinha 25, dos 25 sorteei 7. Na hora que eles prestam um compromisso, esses 7 viram uma coisa só, chamado conselho de sentença. Esse conselho de sentença ele é insubstituível, indissolúvel. Portanto, se um deles, durante a sessão de julgamento, passar mal, morrer, sair correndo do fórum, aquele júri todo está anulado. Aquela sessão de julgamento está toda anulada. O processo está ok, mas eu vou ter uma outra sessão de julgamento. Então, como é que funciona a sessão de julgamento? Faço a chamada dos jurados, para ver se eu tenho pelo menos 15. Faço o sorteio. Quando eu tiver os 7, tomo o compromisso. Tá? Toma um compromisso. E aí, depois do compromisso, o juiz faz um pequeno relatório do processo. Ouvimos as testemunhas. Faço o interrogatório. Então, veja, chamada, compromisso dos jurados, com a escolha. O juiz faz o relatório, testemunhas, interrogatório. E aí nós passamos aos debates orais. Que é aquela hora que a gente vai ver a acusação e a defesa falando. Se naquela sessão de julgamento eu estiver julgando só um réu, a acusação fala por 1h30, a defesa fala por 1h30, e a acusação, querendo, pode ir à réplica por mais 1 hora, a defesa vai à tréplica por mais 1 hora. Então, se eu estiver julgando só um réu, 1h30, 1h30, 1 hora, 1 hora. Se eu tiver na mesma sessão de julgamento, julgando mais de um réu, você aumenta 1 hora de cada uma dessas etapas. 2h30, 2h30, 2 horas, 2 horas. Então, julguei um réu só. 1h30, 1h30, 1 hora, 1 hora. Estou julgando mais de um réu. A acusação fala 2h30, defesa fala 2h30, a acusação fala na réplica 2 horas, a defesa fala 2 horas. É isso que a gente tem na estrutura do júri. Tá? Então, diante disso, nós vamos ter essa estrutura. Terminaram os debates orais, os jurados são levados a uma sala reservada, e é lá nessa sala que eles vão tomar a decisão. Quem que está nessa sala? O promotor, o advogado, o juiz e alguém da justiça, ali, um serventuário da justiça para ajudar. Cada jurado recebe uma cédula escrita sim, uma cédula escrita não. Tem 2 cédulas. Uma escrita sim, outra escrita não. E o juiz fará a ele perguntas, que nós vamos chamar de quesitos. O código define a ordem dos 3 primeiros. O primeiro é sobre a materialidade. Ele vai perguntar, as lesões causaram a morte da vítima? Aí cada jurado bota ali uma cédula, sim ou não. O juiz só está obrigado a ler até o 4º voto sim ou o 4º voto não. O juiz não vai ler todos os votos necessariamente. Se ele abriu o primeiro, está escrito sim. Abriu o segundo, sim. O terceiro, sim. O 4º, sim. Resultado, ele está dizendo, o conselho de sentença está dizendo, que as lesões causaram a morte. Então eu passo para o próximo quesito. O juiz até pode ter que abrir os 7 votos, mas quando ele chegar no 6º, tiver 3-3. Mas a princípio,
não é isso que ele vai ter. Então, primeiro quesito, materialidade. As lesões causaram a morte da vítima. Segundo quesito, autoria. As lesões foram praticadas pelo réu. As lesões foram praticadas pelo acusado. Mesma dinâmica. O jurado responde naquela cédula sim ou não, deposita numa urna, portanto ninguém nunca vai saber como é que aquele jurado decidiu. Até porque o juiz só vai abrir até o quarto sim e o quarto não. Então não há o que havia antigamente, que era o juiz abrir todos os votos e está lá 7 votos sim. Aí eu já sabia como é que ele tinha julgado. Tá? Então aqui não existe isso. Primeiro quesito, materialidade, as lesões causaram a morte. Segundo quesito, autoria. É o réu, o autor? Se eles responderem sim, se eles reconhecerem a autoria, nós vamos para o terceiro quesito obrigatório. O terceiro quesito é: o jurado absolve o réu? O jurado absolve o réu? Esse é o terceiro quesito que nós vamos ter. O jurado absolve o réu é o terceiro quesito que a gente tem aqui. Independentemente da tese de defesa, o jurado pode absolver o réu. Independente da tese de defesa, o jurado pode absolver o réu. Mesmo que a tese de defesa seja, por exemplo, uma violenta emoção, o jurado pode absolver o réu. Se o jurado não absolveu, então, materialidade, autoria, e se o jurado absolve o réu. Se o jurado não absolveu o réu, aí eu vou começar a fazer o quarto, quinto, sexto, sétimo quesito. Que quesitos são esses? São quesitos montados, estruturados nas teses de defesa e na acusação. Então, por exemplo, se o jurado não absolveu o réu até o terceiro quesito, eu vou perguntar, para cada qualificadora vai ter um quesito. Então, um quesito, por exemplo, para, vamos imaginar que a acusação que o réu responde perante os jurados é de homicídio duplamente qualificado, pelo motivo torpe e emprego de fogo. Aí o juiz vai perguntar no quesito: o réu utilizou-se de fogo? O réu agiu sob motivo torpe? Veja, cada coisinha dessa é um quesito diferente para a qual o jurado vai respondendo e, dependendo das respostas, forma-se o veredito. Os jurados absolveu. A maioria dos jurados absolveu. O que é que o juiz faz? Lavra a sentença dizendo: por maioria, os jurados absolveram. Encerrou aqui o procedimento do júri. Os jurados condenaram o réu. O juiz agora vai trabalhar, porque quem fixa a pena é o juiz. Quem calcula a pena é o juiz. Os jurados decidem se condenam ou absolvem. O juiz é que vai fixar a pena. Tá certo? Então é ele que vai fixar a pena. A sentença sempre quem faz é o juiz. No caso de absolvição, é uma sentença simples. Os jurados absolveram, encerrou o assunto. No caso de condenação, os jurados condenaram, reconheceram ali eventualmente algumas qualificadoras, o juiz passa a dosimetria de pena e na sentença o juiz vai calcular aquela pena. E com isso encerra-se o procedimento do júri. Tá? Então ele começou lá na denúncia, passou por toda a primeira fase, terminou a primeira fase, pronúncia, impronúncia, desclassificação e absolvição. Se houve a pronúncia, começamos a segunda fase, vou ter uma manifestação das partes, os autos vêm concluídos ao juiz e, por fim, efetivamente, a gente vai ter a estrutura da sessão de julgamento, que é essa que a gente acabou de ver. Tudo bem? Agora eu quero ouvir vocês, quero saber como é que foi, o que é que acharam, quais são as dúvidas, quais são as sugestões. Digo aí, repetindo, eu realmente não sabia, erro meu, que havia uma limitação para essa sala aqui. Eu vou corrigir isso para a próxima semana. Próxima semana nós teremos aí mais espaços. De qualquer maneira, eu estou gravando essa aula e vou subir essa aula para o meu canal no YouTube para que vocês, desejando, possam rever e para os colegas que de alguma forma não tiveram aqui também terem a possibilidade de assistir. Tá bom? Me digam aí quais são as dúvidas. Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão? Lembrando que toda semana a gente tem vídeo aula que eu vou disponibilizar no meu canal e vou fazer o link lá no InfoOnline. Semana que vem já vou colocar alguns trabalhos, alguns exercícios, na verdade, para que vocês possam. Esses exercícios não valem ponto, é só para vocês terem a possibilidade de treinar e aperfeiçoar tudo isso. Tá bom? Quais são as dúvidas? Deu para entender? A dinâmica está legal? Sim, Ícaro, tá lá você vai achar os slides. Eu também coloquei alguns textos sobre o júri
e na semana que vem eu vou disponibilizar alguns exercícios para vocês aplicarem. Lá também vocês têm os links, efetivamente, das minhas videoaulas lá no YouTube. Toda semana eu vou carregar novas aulas, tá? Repito, hoje, infelizmente, alguns não conseguiram entrar aqui, aí foi erro meu, é o primeiro contato nosso com essa tecnologia, mas isso vai ser corrigido. A minha ideia é que toda quinta-feira de manhã, 10, 10 e 15, a gente vai se encontrar para uma aula ao vivo, tá? Eu vou disponibilizar, como eu fiz hoje, o link lá no Unifonline, você acessa o link e a gente se encontra aqui. Tudo bem? Importante que a gente entenda, o semestre segue, vamos tomar isso como um momento de reflexão, ficar com as pessoas que a gente gosta, ver o que é que realmente importa. A gente dá muito valor a muita coisa na vida e nesses momentos são interessantes para que a gente veja o que de fato interessa na vida. Tem tanta coisa que a gente acha que é importante e quando a gente é chamado a uma situação extrema como essa, a gente vê o que de fato realmente é importante para a gente, tá bom? A gente precisa pensar que tudo isso vai passar da melhor forma possível. Logo, logo, se Deus quiser, a gente vai estar junto presencialmente, mas enquanto isso não vem, a gente vai estar sempre junto aqui virtualmente. Comunicação pelo Unifonline, vocês viram que eu sempre estou disponibilizando informação, me mandem torpedos, eu estou sempre, todo dia eu abro o Unifonline, mas para não perturbar vocês muito, terças e quintas sempre vai ter uma novidade, que são os dias das nossas aulas, para que vocês criem essa rotina. É importante que a gente comece a criar essa rotina de estudo. Tá bom? Obrigado. Querem dizer mais alguma coisa? Posso encerrar? Professor, Oi. No caso da impronúncia, existe algum prazo para o novo procedimento ou não? É o prazo da extinção de punibilidade, ou seja, enquanto não ocorrer a extinção de punibilidade, a prescrição está rolando. Então, enquanto não rolar, por exemplo, a prescrição ou qualquer outra causa de extinção de punibilidade, é possível um novo processo. Porque no momento em que a prescrição acontecer, obrigado. Ela vai inviabilizar uma nova ação penal. Então não existe um prazo fechado. Agora, as causas de extinção de punibilidade continuam valendo e vigentes para aquela situação. Perfeito. Obrigado, professor. Beleza? Pessoal, um bom dia. A gente vai se comunicando pela Unifonline e até quinta-feira que vem. Tá bom? Obrigado.